casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipoense, educação que acolhe e transforma. Esses dias tivemos aí duas situações pelo mesmo motivo, com duas pessoas específicas, que são pessoas rechaçando o corpo da Adriane Galisteu e da Yasmin Brunet, na qual eles reclamam bastante, né? São comentários extremamente pejorativos, as chamando de cracudas, de anoréxicas, né? Trazendo assim um conteúdo extremamente pesado em cima do corpo que elas têm. A Yasmin Brunet, ela coloca que ela tem um problema de lipidemia e por isso ela está mais magra, porque ela está fazendo tratamento. E a Adriane Galisteu precisa ouvir a público para pedir desculpa, porque ela diz que gosta de ser magra. Mas é interessante que assim, nós entramos então num mundo onde não era para ser aceito o que a pessoa quiser ser, mas parece que não, está cada vez mais polarizado. Nós passamos um tempo, e lá vem de novo eu falar aqui da Thaís Carla, mas não é só a Thaís Carla, né? Na hora que um corpo obeso e adoecido, porque a Yasmin Brunet e a Adriane Galisteu, elas ainda não apresentam uma magreza preocupante, né? Uma magreza que seja realmente dentro dos fatores biológicos, como dentro de algum processo adoecedor. Mas a obesidade, existe sim um padrão, um parâmetro bioquímico, biológico, né? A ser avaliado e que coloca ali dentro de uma obesidade mórbida. Então, batemos palma para a obesidade mórbida, dizer, se aceite o seu corpo do jeito que é. E aí, quando vem um corpo de uma mulher magra, ou de uma pessoa magra, a gente não aceita. Quando eu digo não aceita, estou falando de nós, sociedade. E aí trazemos também a Jojo Todinho, o quanto que essa menina foi rechaçada agora que ela decidiu emagrecer. E aí precisa se explicar que é por saúde. Gente, o que é isso? Onde é que nós estamos? Eu preciso dizer e defender as minhas escolhas. Não é corpo livre? Então, o corpo livre não é se eu quero ser um pouquinho mais gordinha, não dentro de uma obesidade mórbida, que era o que vimos, né, dentro da Jojo Todinho, do que apresentava a Jojo Todinho e a Thaís Carla, e também não dentro de uma magreza que é preocupante e que é adoecedora. Mas um corpo livre não é um corpo, se eu decido ser mais gordinha, se eu decido ser mediana ou se eu decido ser magra, eu devo ser respeitada, porque que o respeito ao corpo é seletivo. E quem é que decide? Eu sinceramente, eu fico perdida. E assim, o olho no olho é para nós pensarmos juntas. Eu gostaria muito de ter comentários de vocês. Por que é que existe essa seletividade do que é certo? Por que é que a gente bate palma para um corpo, para uma pessoa que decide assumir a sua obesidade, e para uma pessoa que gosta de ser magra, que está tudo bem, essa pessoa é rechaçada, essa pessoa é cancelada, essa pessoa é excluída, e essa pessoa precisa vir aqui nas redes sociais pedir desculpa. E até quando eu vi as desculpas da Adriane Galisteu,
me deu vontade de dizer não, 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 porque para mim ela sempre foi um ícone, uma das mulheres mais bonitas dos anos 90, né? A famosa namorada do Ayrton Senna. Então eu digo, quando chega ao ponto da Adriane Galisteu precisar de se desculpar por aquele corpo maravilhoso que ela tem, alguma coisa muito errada está acontecendo com a sociedade. Então esse foi o nosso Olho no Olho, que serve para nós pensarmos juntos. E até semana que vem com mais um outro quadro Olho no Olho. Olá pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui com duas meninas lindas, maravilhosas, completamente admiráveis. Uma delas eu conheço bastante porque sou amiga, fui amiga da mãe dela e lembro muito, né, da gravidez, da época que ela casou com o pai dela, então sou amiga tanto da mãe quanto do pai. Mas assim, umas meninas que eu admiro completamente. Quando elas chegaram aqui, a primeira coisa que eu perguntei foi qual era a idade das duas. E eu lembro muito que nessa idade eu ainda estava tentando me conhecer. E aí recebendo essas duas que trazem uma maturidade, um senso crítico tão respeitável. Eu sei que não é o quadro, mas assim, tira o chapéu, então eu vou tirar o óculos, né? Meninas, se apresentem. Quem são vocês? Qual é a câmera? Lá. Bom, boa noite. Me chamo Isadora Maria, tenho 20 anos. O que mais eu falo? Você, seu carisma, qual é? Eu sou membro postulante da Comunidade Católica Cristo Rei, aqui de Ipu mesmo. E é isso. Você ainda estuda? Você estuda, Isadora? Não, eu finalizei em 2021. Finalizou o ensino médio. Foi, isso. E aí você planeja fazer alguma faculdade? Eu faço faculdade de enfermagem. Então tá. Onde? Na FAED, aqui do Ipu mesmo. Então vai ser minha colega, que eu também sou enfermeira. Então deu certo. E você? Oi, Paula. Oi. Isadora. É um prazer, né, estar aqui. Me chamo Eduarda, sou filha de Deus, né, consagrada, membro da comunidade Porta do Céu, né, aqui de Ipu mesmo. Tenho 19 anos, né, estou aí crescendo. 19 anos, sou residente aqui do Ipu mesmo e... Você estuda? Eu já terminei. Já terminou? Terceiro ano? Terminei o ensino médio e estou aí tentando ir para a faculdade. Qual é a área que você planeja seguir? Direito? Direito. Tem cara. Uma área muito, muito boa, muito próspera e que precisa ter muita ética, né? Muita ética. Mas a primeira coisa, né? Eu as conheci, já sabia quem era a Isadora, já sabia quem era a Duda, mas as conheci e me chamou a atenção para convidá-las a vir aqui, né? A Casa é Sua, no programa A Casa é Sua, que a casa é de vocês, na maneira com que vocês se portaram, que vocês mostraram. Meninas extremamente jovens e que estavam, né? A Isadora estava junto comigo sendo jurada, e assim, as considerações dela tão eloquentes, e a Duda lá estava sendo também, você estava sendo a responsável pelo acampamento. Explica um pouquinho pra gente o que estava acontecendo. Eu estava servindo, né? Porque eu faço parte da coordenação, né? Do setor jovem, juntamente com outros membros. E aí, nesse acampamento, né? Que você estava falando do Kipá, né? Sim. No Kipá, eu estava conduzindo alguns momentos de louvores, momentos de orações e à frente mesmo de algumas coisas. Para o pessoal entender, né? O que é o Kipá? O Kipá, ele é um acampamento de jovens que é promovido pela comunidade, né? A Fraternidade Porta do Céu. Há mais de, inclusive, o Kipá, ele foi fundado assim, primeiro que o carisma, né? A gente estava até brincando esses dias lá no Kipá, de que o Kipá, ele se torna mais velho do que o carisma, porque foi onde a fundadora foi encontrando, né, esse meio de juntar os jovens para que eles pudessem viver a experiência com o amor de Deus. Então o Kipá, ele hoje, na atualidade, ele
tem a duração de 5 dias, né? Onde nesses 5 dias Uma os vez jovens, por ano. uma vez por ano. Onde nesses 5 dias os jovens se reúnem em uma casa, né? Esse ano, por exemplo, foi em Guaraciaba. E são 5 dias de profunda experiência com o amor de Deus, sabe? Porque o nosso carisma, a gente tem como ponto de regra, inclusive, ter a juventude como a nossa prioridade. Então, pela juventude ser a nossa prioridade, a gente preza muito pela experiência deles com o amor de Deus, né? Porque se você, Paula, você que tem mais assim essa visão, né, mais de fora, a gente pode contemplar que a juventude, ela é literalmente iludida pelas coisas do mundo, né, pelas coisas do mundo. Então, hoje é muito difícil a gente juntar muitos jovens 5 dias, né, em uma casa em que eles ficam sem celular. Nas férias. Não fica com celular. Eles ficam sem celular. Eles ficam sem celular para poder se desligar mesmo do mundo. É um retiro, assim, de que eles saem de si inteiramente para poder viver a experiência com o amor de Deus. Então, o Kipá, ele tem como essa finalidade, né, levar os jovens à verdadeira experiência com o amor de Deus. Então, nesses 5 dias, eles deixam o celular, deixam as casas, deixam as famílias para se entregar verdadeiramente e viver o amor, viver a experiência com o amor de Deus. Aí o que? Tem um horário de acordar? Sim, é tudo cronometrado, né? Tem a hora de dormir, tem a hora de acordar, tem a hora do lanche, tem a hora das formações, espiritualidades, né? Porque muita gente tem essa de, não, oração e espiritualidade é a mesma coisa. E não, né? Tem essa pequena diferença de espiritualidade ser algo ali mais palpável para o jovem, para ele conseguir ludicamente viver a experiência verdadeira com o amor de Deus. E já a oração não sendo algo menos, né? Mas na oração ele tem um momento íntimo, né? É um momento íntimo dele com Deus. E pessoal, né? E pessoal. Isadora, e você não é do mesmo carisma. Eu gostaria até que vocês explicassem para as pessoas que estão nos assistindo depois o que é o carisma e qual é a diferença dos dois. Você não estava lá servindo como estava a Duda, né? Porque ela participa de outro carisma. Como foi que você foi convidada para ser jurada? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez como jurada, porque como era o show de talentos, né? Eu sou uma das coordenadoras junto com meu irmão Josiel. Ele tá agora morando em Fortaleza, numa missão lá. Mas a gente é coordenador do Ministério de Artes da Comunidade Cristo Rei, a qual eu faço parte. Então, as meninas me chamarem para participar do show de talentos tem tudo a ver, né? Questão da coordenação do ministério, que eu já estou mais ou menos há 2 anos coordenando o ministério junto com ele. Então, tudo. Qual é o ministério? O Ministério de Artes da Comunidade Cristo Rei. De Artes. Isso. Então, você é um artista. Assim, o Ministério de Artes, o que é, basicamente? O Ministério, ele vai evangelizar através da arte, né? Com dança, com música, que vai muito pro nosso carisma também, que o nosso carisma é o carisma Cristo Rei, onde a gente busca servir com alegria, em perfeita alegria, né? Em busca de anunciar e apressar a vinda do Senhor. Então, lá na comunidade, nós temos muito a questão da arte, né? A questão do tio Nazareno também, né? Que ele canta, o Manu também, que é o nosso moderador, que também canta. Então, o nosso carisma está muito voltado. O Emanuel, o moderador da comunidade. Aí, o nosso carisma está muito voltado para a arte também, né? Na evangelização e no serviço. Você falando dessa questão de arte, eu não sei se você estava, mas quem abriu aqui a apresentação do Padre Fábio de Mello foi o carisma de vocês, isso, né? Com a dança, com a música, não foi isso? No show do Emanuel Nazareno, isso. Que é o Emanuel é aquele rapaz que canta, isso. É isso? Certo. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Qual é a diferença? Pro pessoal, eu acho que todo mundo já conseguiu entender que aqui são católicos, né? Tanto que a Duda tá com a blusa com o nome católico, que não resta dúvida, quem estiver conseguindo ler. E aqui a Isadora tá com uma blusa que tem Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima. Então, vocês são católicas. Vocês cresceram no catolicismo ou vocês escolheram se tornar católicas? Assim, eu digo que eu cresci
como católica, né? Porque a minha vozinha, ela sempre foi, minha família toda é católica. Só que... Quem é sua vozinha? Minha vozinha é a Dona Isabel Abreu. Sim. Aí ela sempre viveu, né, na igreja, sempre me levou, ela cuida de mim desde pequenininha. Minha família toda, né, mas a minha avó sempre foi mais centrada a nos levar os netos, levar os filhos para a igreja. Então, ela fez a mesma coisa comigo, né, me levou para a igreja. Então, desde novinha eu tenho esse contato, tanto com a igreja quanto com a comunidade Cristo Rei, que a minha avó é membro desde 30 anos, faz 30 anos que a vovó é da comunidade Cristo Rei. Então eu sempre estava por lá, né? Mas a questão do meu caminhar, do meu chamado há muito tempo, né? Mas o meu caminhar iniciou há 3 anos atrás. Eu quero entender essa questão de chamado, tá? Inclusive eu anotei aqui para entender assim, o que é o chamado. Como é que é isso, né? Antes de a gente começar, a gente estávamos conversando sobre isso, né? Uhum. E você falando sobre o chamado. E aí o Vinícius Braga até falou, não, você já tinha sido chamada, foi o dia que você aceitou, né? Então, calma que a gente vai falar sobre isso. E Duda, e você? Sempre cresceu no catolicismo? Pronto. Você... Por incrível que pareça, não. Não, a minha família é católica, né? Sim. Todos são católicos. Só que eles são aquele católico de, tipo assim, a missa domingo, uma vez perdida e tudo mais. E eu, né? Eu ia antes pra missa com a minha mãe, né? Eu ia, tipo assim, porque tinha que ir. Porque tinha que ir, né? E aí, com o passar do tempo, né? Que eu fui crescendo, eu fui podendo ter a experiência, né, de conhecer a pessoa de Deus, né? Conheci quando criança, né, batizada, criancinha e tudo mais. Só que tinha essa resistência no meu coração, né, de ir para a igreja, de ter que ir à missa, né? E quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu me lembro muito bem, que foi quando despertou, assim, no meu coração, o desejo de estar mais perto. Sabe, lá no meu bairro tinha um grupo que era o Unidos na Fé, o nome do grupo. Sim. E aí... Era um grupo de quê? De encontro? Era um grupo onde o pessoal se reunia, sim, né, e saía rezando o terço nas casas. E aí eu tô achando graça porque nesse grupo, todo mês de maio, eles faziam aquela apresentação do Anjo Gabriel, né? Que eu acho que todo mundo que é católico já teve essa experiência e já passou por isso. De se vestir de anjo. De se vestir de anjo de Nossa Senhora. Nossa Senhora, aí, sim. Eu era escolhida pra ir toda vez representar Nossa Senhora, né? E teve um tempo que eu não conseguia entender, né? Vale, tem tantas outras meninas, toda vez tem que ser eu. Aí eu fui reclamar, né? Que não, eu não vou esse ano, Você não queria mais representar Nossa Senhora? Não queria, olha, herege. não queria mais ir, porque já tava crescendo, né? Já tava começando a sentir aquela vergonha e tudo mais, de muita gente olhando. E aí, quando eu reclamei, aí o Antônio Jorge, que era o responsável, o Antônio Jorge, não tem que ser você, porque, olha, seu nome é Maria, combina, não sei o quê. Aí enrolou ele veio com a lábia dele, e aí eu aceitei. E desde então, foi surgindo no meu coração, né, esse desejo. Eu acho que tudo é de Deus, né, tudo vem muito do coração de Deus. E aí foi surgindo no meu coração esse desejo de estar mais perto. Fui crescendo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, né? E na crisma, Jesus, ele me pegou assim e não soltou mais, né? Porque foi na crisma que eu comecei a sentir ali que Deus, ele queria algo a mais de mim, né? Ele queria algo a mais de mim e eu sempre resistindo. Só que quando chegou no final da crisma, que eu pude ver que Deus, ele já tinha feito muito na minha vida, eu falei, não, é aqui que eu tenho que ficar, né? E foi na crisma também que eu conheci o carisma Porta do Céu, né? Que foi onde eu pude, de forma profunda, de forma fecunda, sentir o amor de Deus por mim. Então, foi literalmente uma escolha, né? Podendo assim dizer, porque tinha tudo para não ir para esse caminho, né? Só que Deus, ele foi lá, moldou todas as coisas e hoje estou aqui, serva na comunidade. Perfeito. E assim, eu lembro muito, né? Para mim foi uma experiência muito boa estar junto com vocês
no domingo, não sei, a Isadora não chegou pro almoço, não. Chegou, Isadora? Não. E eu cheguei antes, assim, eu trabalhei, né, finalizei esta semana o trabalho na saúde mental do município de Ipu, né? Durante 15 anos trabalhei em saúde mental. E uma das coisas que a gente sabe é exatamente essa idade nos quais os jovens estão buscando alguma coisa, estão tentando se encontrar. E a Duda falou uma questão que é exatamente isso, né? Às vezes é muito mais fácil ter uma pessoa ali convidando para algo que não é o adequado. É difícil alguém estar ali convidando para ir à missa, para rezar, não é? A gente fala sempre isso. E aí eu fiquei maravilhada, eu me interessei para saber quando era que tinha, né? Como era que fazia a inscrição, porque eu digo, olha, existe. A gente que está do outro lado, que está na ponta, trabalhando com jovens que infelizmente se perderam nas drogas, na bebida, hoje em dia na compulsão por jogos. Existe a saída, né, de jovens que não, graças a Deus, não tiveram contato com esse lado do vício, da compulsão. Você ia falando aí. Sim, e literalmente existe, né? Existe, e a gente pode, eu digo isso por experiência própria na comunidade, porque a gente recebe todo tipo de jovem, né? Nas segundas-feiras, que a gente faz o grupo de jovens na segunda-feira lá na comunidade. E aí, dia de segunda-feira, tipo assim, vem os jovens que não tem tanto costume, que estão indo pela primeira vez, e a gente percebe muito que o jovem, por muitas das vezes, ele só precisa de alguém para escutar ele. Sim. Às vezes não precisa de muita coisa, ele só quer alguém para escutar ele. E isso, né, eu não tinha percebido na minha vida. Mas conforme foi passando as experiências no grupo de jovens, né, na qual eu faço parte também do apoio como núcleo, eu fui percebendo que um dia eu fui essa jovem, né, que queria algo a mais, só que não sabia como chegar, não sabia o que fazer, né? E eu acho que na comunidade, em ambas as comunidades, né, a gente consegue conhecer a pessoa de Jesus com mais facilidade por já ter outras pessoas que vêm nos acolher, a gente que está chegando agora, que vem mostrar assim de forma lúdica mesmo, né? A pessoa de Jesus. Então se torna mais fácil o jovem chegar na comunidade e encontrar um lugar que ele se sinta acolhido, né? Que ele sinta ali que a pessoa quer realmente mostrar para ele o que é bom, né? Porque conhecer a Deus é muito bom. Sim. Quando vocês falaram, né? E aí era esta questão que eu gostaria de perguntar sobre o chamado. Tem uma frase que muita gente usa, né? Principalmente assim, na parte religiosa, de dizer que a gente procura Deus pela dor ou pelo amor. É verdade ou será que a gente pode ir quando a gente está tranquilo? Não tem dor, né? É uma grande verdade. É uma grande verdade. Eu digo pelo meu lado, né? Porque o meu chamado, assim, o meu caminhar iniciou em 2022, por aí. Só que o meu chamado com Cristo foi em 2020, onde num carnaval, após a morte da minha mãe, né, em 2019, eu fui a um carnaval. A sua mãe, que é a Aurinha, ela faleceu em que ano? Em 2019. 2019? Isso. Aí eu já estava naquele momento, né, de muita fragilidade e tudo. Em 2020 eu fui querer ter aquele lado que todo jovem, toda pessoa tem, né, de querer conhecer, né, o mundo. E eu fui e conheci o mundo, né, e foi nesse momento que eu tive a minha primeira experiência, assim, com o Senhor, né, que eu digo que Ele me pegou pelo pulso ali mesmo. Foi em um carnaval, onde foi no Bloco do Avesso, e Ele, eu tive minha primeira experiência ali porque eu vi que ali não era o meu lugar, né? Vi verdadeiramente que não era o meu lugar. E eu estava fazendo 15 anos nesse dia, exatamente nesse dia. E no mesmo dia estava acontecendo o Despertar com Cristo, né? Que é um dos grandes eventos da comunidade Cristo Rei, né? Da minha comunidade. E nesse dia eu estava no carnaval. E minha avó me chamou, né? Pra viver o carnaval com Cristo e tudo. E eu disse, não, hoje é meu aniversário, eu quero me divertir e tudo. E eu fui pro carnaval, né? Sem ser o carnaval com Cristo. O carnaval do mundo, como a gente diz, né? Aí, quando eu saí de lá,
eu já estava sentindo que ali, o que eu estava fazendo aqui, né? Não é... Já não sentiu a vontade. Exatamente. Eu nunca tive ali, por que eu tô agora, né? Aí eu fui, após ali, eu sempre ia pra missa no meu aniversário, né? Que era sagrado pra mim. E eu fui. Ia acontecendo despertar a missa, né? Foi no momento que o Padre Nonato me chamou, no meio de todos. E no meu coração eu senti uma coisa. Que eu tava ali toda, vamos dizer, no carnaval sempre tem as maizenas, né, e tudo. E eu tava brincando também junto, meu olho vermelho. Eu tava sentindo uma vergonha, né, por estar ali, acabado de sair de um carnaval. Então eu vi, não é ali o meu lugar, não é ali o meu lugar. Então foi ali que iniciou verdadeiramente o meu chamado com o Senhor, onde ele, como você falou, né, que se você não vai até Cristo pelo amor, você pode ir pela dor. Então, no meu caso, foi pela dor. Foi por uma grande dor. Então, só que essa dor, hoje em dia eu posso dizer que essa dor se transformou em amor. Porque hoje eu sei a minha verdadeira, o que Deus queria pra mim, né, e quer na minha vida. Então, eu pude entender o meu chamado, o chamado que Ele teve pra mim naquele dia. Que aquele não era mais a minha realidade. Nunca foi. Nosso Senhor me queria perto dele, né? Evangelizando para ele, queria a minha vida eternamente para ele. Eu não sei se a Duda passou por uma situação como a que a Isadora passou, né? E assim, eu passei há poucos anos com meu pai, mas o meu pai já era idoso, né? Já era mais esperado, e mesmo assim, para mim, foi desesperador. E eu lembro muito daquela frase do Ariano Suassuna, quando pergunta para ele sobre a religiosidade dele, e ele diz: se eu não acreditasse em Cristo, eu seria um desesperado. E eu penso sempre nisso, como as coisas são mais desesperadoras, né? Uhum. E aqui não estou, pessoal, né, fazendo qualquer menção exclusivamente ao catolicismo, mas a crença, tá? As meninas, eu admiro-as muito, eu também sou católica, né? Inclusive tá aqui o meu Espírito Santo, mas assim, quando a gente acredita que existe uma coisa maior, uma força maior, que nos coloca exatamente no que você falou, Isadora, na vergonha de algumas situações que não são adequadas. Mas diante disso, eu gostaria de perguntar para vocês sendo dentro da Igreja Católica, dentro dos carismas, é proibido que vocês frequentem, por exemplo, o carnaval? Assim, né? Não é proibido, porque eu aprendi muito isso na comunidade, né? Que Deus, ele nos chama não para nos impedir da gente ser nós mesmos, né? Mas ele nos chama a uma vida consagrada, a estar mais perto dele, pra gente viver a liberdade de ser filho dele, né? Então é aquele evangelho, né? Tudo a gente pode, tudo mas nem tudo nos convém, né? Nem tudo nos convém. Então, como é que eu vou estar, por exemplo, à frente de um grupo de jovens, né, onde eu tô tentando levar para eles a experiência do amor de Deus, tentar mostrar para eles o que Deus fez na minha vida na segunda-feira, e quando deu sexta-feira, eu fui para um paredão e tô lá com o short mais curto do mundo, dançando, né? Em cima do paredão, dando literalmente um contra-testemunho, né? Então, isso é um dos motivos, né, dos milhares que tem, mas pra gente justificar essa pergunta de que tudo a gente pode, mas nem tudo nos convém. Então, ter esse cuidado, né, de não gerar esse contra-testemunho. Sim. Porque a nossa vida é para mostrar o quão belo Deus é, né, para mostrar tudo aquilo que vem de bom, né, tudo aquilo que há de bom em nós vem de Deus. Então, a gente não vai mostrar para os jovens, não só para os jovens, né, mas para o adulto, para o idoso, enfim, as coisas do mundo, né? Porque não vem de Deus. Exatamente. E aí nós passamos até a nem confiar, né? Sim. Uma pessoa que não é tão de dentro, como por exemplo eu, na hora que eu vejo, a gente acaba perdendo um pouco a crença das coisas. Mas a gente tem que saber, né, que as pessoas são humanas. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando as pessoas às vezes vêm falar de condutas
de líderes religiosos, né, que tomaram, que é totalmente fora da igreja. E aí comparam aquilo dali com a igreja total, né, aquele caso isolado, né, com a igreja total. E aí, só fazendo uma analogia, por exemplo, nem todo médico, eu sou da área da saúde, nem todo médico é uma pessoa boa, nem todo enfermeiro tá ali para cuidar, para ajudar. A principal função do enfermeiro é o cuidado, né? Mas nem todo mundo tá ali para fazer realmente o papel que deve ser feito. E dentro da igreja existe isso, né? E algumas pessoas às vezes dizem, mas aquele padre faz isso, mas aquela pessoa de dentro, né, do carisma de vocês, ela não é uma pessoa tão boa, não é? Eu ia relembrando aqui agora, o esposo, meu Deus, no período da... Um exemplo assim, né, bastante próximo à nossa realidade aqui, que eu fui lembrando agora, é, por exemplo, a questão da política, né? Muita gente olha pra gente que é consagrado, pra gente que faz parte de uma comunidade e por um simples pensamento ou um simples desejo de um lado partidário, né? Fala que, tipo assim, não, eu não sou de acordo com isso, um exemplo, né? Eu não sou de acordo com isso. A pessoa já vai logo, não, é por causa da tua igreja, é por causa de não sei o quê. Isso aí não é vida, não. Isso aí tá te proibindo, né? E assim, a política, esse exemplo próximo, é porque, por exemplo, mais uma vez, né? A gente à frente de algo que tá tentando levar a experiência pro jovem, pro adulto, pra criança, pro idoso, do amor de Deus. E aí, do nada a gente aparece, por exemplo, em uma passeata, por exemplo, balançando uma bandeira. E aí a Isadora é de outra comunidade, o que a Isadora vai pensar de mim que tô balançando a bandeira, né? Tipo assim, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio do que eu tô querendo dizer, mas de, tipo assim, levar algo que é mundano pra dentro da comunidade e acabar gerando esse pensamento, sabe? De tipo assim, sim, não, compreendi. Mas, entendeu? Compreendi. A pessoa, lógico, né? Até porque a religião, quando ela precisa estar pautada ali dentro das escolhas políticas, né? Que sejam de acordo, por exemplo, às vezes fica realmente sem a gente conseguir entender como é que a gente está dentro de uma religião e vota em alguém que é a favor do aborto, sim, né? Sim. Então, como você estava falando, é contraproducente, ou então essa imposição, né? Essa imposição, né, de impor dentro da igreja quem deve votar ou não. Sim. E aí realmente é isso. Agora não quer dizer que vocês não possam votar aí pra passeata não, né? É justamente, aí as pessoas já geram o pensamento de tipo assim, não, tá proibindo, a comunidade tá proibindo, não sei quem tá proibindo. Mas não, eu acho que e aí é justamente a questão do contra-testemunho mesmo. Pois é, e entra até nessa questão da escolha, né? Porque no momento que a gente conhece o amor de Deus verdadeiramente, a gente entende isso na nossa vida, né? Nós como consagradas já vivemos essa experiência, então a gente já vê, aqui não é o nosso lugar. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui, entende? Então, lembrando que são duas moças que podem e devem eleger, né? Quem vão votar, quem é que vai votar. Agora fica realmente um pouquinho estranho quando é uma imposição, né? Principalmente dentro do carisma de vocês ou dentro da igreja, vindo ali de uma pessoa que tem um poder mais de fala. Quando você representa os jovens, você representa os jovens na arte. Então imagina vocês levarem chama núcleo de vocês? Chama núcleo? O núcleo é a parte da coordenação. Pronto. Então imagina o coordenador do núcleo tá ali ao invés de falando sobre Deus, né? Impondo em quem votar ou em quem não votar. Não, que você vai... Sim. Precisa de uma orientação. Porque às vezes a gente fica muito sem saber. Jovem, ele tá tentando se conhecer. E aí quando entra, é muito fácil, né, ser iludido, né? Hoje em dia é mais fácil, né? O celular tá aqui, a gente pode questionar. Hoje em dia existe um aplicativo na qual a gente pode discutir coisas que a gente está em dúvida. Mas quando a gente acredita muito ali em um líder, em uma pessoa, fica meio pesado, né? Quando essa pessoa impõe o que a gente deve ou não fazer. Nessa questão, a gente faz uma coisa que é bem interessante, que até a Dudinha vai saber também, que é a questão
por exemplo, nessa questão de política, né? A política, no tempo da política, o que a fraternidade fez, né? Que eu achei muito interessante essa parte. Que eles trouxeram a política e colocaram um meio de evangelizar. Então é isso que a gente costuma fazer muito, as duas comunidades, né? Pega algo que é mundano, digamos, né? E tenta transformar isso numa forma de evangelizar, né? A questão da política. Os meninos, acho que foi no grupo dos consagrados. No grupo dos consagrados, eles trouxeram a política e até... como era? Partido do São João Paulo II? Tinha o partido de São João Paulo II, tinha São Maximiliano. Era como se fossem os vereadores, né? E aí a prefeita era Nossa Senhora. Aí fizeram adesivo, fizeram uma passeata em relação... Foi um momento assim que a gente... Descontração. É justamente nessa parte que entra a parte do levar a experiência do amor de Deus de forma lúdica, né? Porque a gente vai moldando as coisas para que a pessoa que vai viver a experiência possa, da maneira dela ser, né? Sem precisar parar de ser ela, mas da maneira dela ser, conseguir conhecer a pessoa de Jesus. Sim, e não tem, né, mesmo quando vocês falam, né, não deixar de ser a pessoa, não deixar de ter a sua personalidade, mas não tem como você não mudar, né? Você muda com as pessoas com mais você convive, né? E isso já é comprovado, né? Aquele famoso ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Então, assim, se eu não me sinto à vontade de estar em algum ambiente, então eu não vou sentar ali. Exatamente. Né? Se eu estou ali compartilhando, não quer dizer que em um aniversário a gente não possa, né, sentar e tudo, mas assim, se você anda, você acaba ficando, você acaba se parecendo com aquela pessoa. E eu lembro muito que tinha uma época, tá com uns 3, 4 anos, de uma pessoa dizendo assim, se você senta do lado de pessoas felizes, você não fica mais feliz. Se você senta do lado de pessoas mais ricas, você não fica mais rica. Totalmente errado. Você tenta, você pega daquelas pessoas o que foi que elas conquistaram. Estamos falando de uma pessoa que enriqueceu licitamente. Então você pega o que é bom, como por exemplo, você vai para a área do direito, você vai para a área da saúde. O que é que pessoas que são referências, né, na área de vocês, né, tem para me explicar, tem que para me trazer de coisas boas, né? Quando eu estou sentada com pessoas que estão conversando coisas tão edificantes como eu estou conversando agora. Então, o que é que isso está me trazendo de bom? Sim, né? Sim, isso é muito Se real. fosse assim, um assunto aqui desagradável, já tinha, vamos cortar, né? Vamos parar por aqui. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês, né? Teve uma hora que a Duda falou, assim, Deus já tinha feito tanta coisa por mim. O que era esse tanta coisa, Duda? E você também, Isadora, tem algum testemunho que Deus... Porque eu que não tô tão dentro da igreja, né, quanto vocês... E eu sei que não existe a história de eu sou católico mais ou menos, ou você não é, né? É tanto que Deus não gosta de quem é morno. Mas assim, o que foi assim de experiência que Deus trouxe, que você diz assim, isso daqui foi Deus que trouxe o melhor para minha vida? Quero saber na vida das duas. Pronto, eu vou começar? Realmente, Deus ele faz muito. E uma experiência muito profunda que eu tive no início da minha caminhada foi que, na hora que você perguntou pra gente, né, se era verdade que a gente seguia a Deus no amor, na dor, no amor. E eu acho que todo mundo já teve essa de ir em Deus quando estava sentindo uma dor, né? E comigo não foi diferente. Na pandemia, no primeiro ano da pandemia, eu tive uma perca muito grande, né? Na minha vida, de uma pessoa que partiu por conta do Covid. E aí, nesse período, eu fiquei muito mal, porque era uma pessoa muito importante da minha vida, e eu fiquei muito mal. E disso, eu acho que assim, entrando até em um quadro depressivo, de tão mal que eu fiquei. E eu já tenho uma amiga que era consagrada, porque eu não tô com a minha corrente, mas ela era consagrada a Jesus pelas mãos de Maria, pelo método de São Luís. E aí, no ano da pandemia, eu tava muito distante dessa amizade. E do nada, em uma noite muito assim, eu lembrei, né? Meu Deus, fulana. Aí
falar com a fulana. Mandei mensagem, oi, tudo bem? Não sei o que, tava lembrando de ti. Aí a gente começou a conversar e tudo mais. E aí eu perguntei se ela ainda usava a corrente, né? A corrente, porque eu sempre achei muito interessante. E aí ela já tinha até ido embora no tempo. E aí passou. Nisso que passou, eu comecei a ver os stories da fraternidade, né? E ainda nesse período ruim da minha vida, nessa fase difícil. E quando foi pelo final do ano de 2022, lançaram um post falando sobre a consagração, que era o que eu tanto queria usar, né? Que era essa corrente, que eu acho a coisa mais linda, achava a coisa mais linda. E aí tinha muito desejo de usar. Só que eu não sabia que precisava entregar a vida para poder precisava pagar com a vida para poder usar essa corrente. Passaram-se muito tempo. Eu mandei mensagem no Instagram da comunidade perguntando como era que fazia para poder participar e tudo mais, porque eu tinha o desejo e tudo mais. Eu não sei quem era que administrava o Instagram na época, mas me responderam, fui muito bem acolhida, né? Explicaram bem direitinho e eu conheci a Letícia, né? Que hoje é minha madrinha, formadora, amiga, enfim. Sim. E aí ela foi me acolhendo, pegou o meu WhatsApp e foi me explicando como era que tinha sido. Daí, desse dia em diante, pronto, não falei mais com Letícia, não passou o interesse de me consagrar, esqueci, né? Quando teve um dia que eu tava numa extrema noite difícil, nesse dia eu tava sofrida. E aí eu chorando muito no meu quarto, sozinha, tava me sentindo ali perdida. Meu Deus, perdi tal pessoa, tô sem amigos, tá na pandemia, tô dentro de casa, uma lamentação só. A Letícia me mandou uma mensagem, nisso a gente já tinha se falado há muitos dias. A Letícia me mandou uma mensagem: boa noite, Eduarda, desculpa a hora, mas é porque eu tava rezando um rosário e lembrei de você. Aí quando ela disse rosário, eu fiquei, meu Deus, isso aqui é alguma coisa de Deus. Aí eu respondi, aí conversa vai, conversa vem. A Letícia pegou e disse: não, eu estava na vigília do rosário, que a comunidade, a fraternidade tem vigília do rosário, né? Todo 15 em 15 dias a gente se reúne na sexta-feira para rezar o rosário a noite toda. E aí ela pegou e disse que estava rezando e lembrou de mim. E aí eu fui contar pra ela, pois Letícia, eu tô assim, assado, agora, nesse minuto. Aí a Letícia pegou e foi falar, né, o que Deus tinha falado, tinha colocado no coração dela, e aí foi repassar pra mim. Olha, nesse dia eu tava chorando por estar mal. Deus. Mas quando a Letícia começou a falar comigo, eu chorava, que soluçava, mas sentindo assim um abraço de Nossa Senhora, sentindo assim que era o cuidado dela comigo. E aí desse dia em diante, pronto. Eu me rendi, assim, totalmente, né, ao cuidar de Nossa Senhora, a deixar-se ser moldada mesmo pela vontade de Deus, porque eu acredito muito que nesse dia específico já tinha sido tudo preparado para que eu pudesse, né, ter a experiência. E essa experiência eu gosto muito de falar para os meus amigos de vez em quando, porque foi de fato o dia que eu senti ali pela primeira vez o cuidado físico mesmo de Nossa Senhora comigo, sabe? Eu me sentia assim uma criança no colo dela, que ela tava ali cuidando, dizendo: não, minha filha, você não tá só. E não foi uma coincidência, né? E as não famosas foi uma Jesuscidências. Não, e eu muito bem colocado. Em nenhum momento passou pela minha cabeça, né? Não, isso aqui foi coincidência. Eu senti, sabe quando a experiência é realmente fecunda, que a gente sabe que vem de Deus, que foi... Que Deus, sim. Sabe? Não. Então nesse dia eu... Nossa Senhora, ela diz, não teria como de alguém descobrir que eu tava assim. Não. E você, Isadora, qual é essa uma coisa que você coloca que Deus fez, que você diz isso aqui foi uma coisa que trouxe muita felicidade? Assim, eu acho que a nossa vida inteira, Nosso Senhor... não, eu acho, né? Eu tenho certeza disso, que Nosso Senhor tem tudo programado, né? Porque nada acontece por acaso. Tudo Nosso Senhor sabe, o tempo, a hora e o momento. Então, eu já tive umas experiências com Nosso Senhor e com Nossa Senhora também, que uma das minhas primeiras experiências foi com Nossa Senhora, né? Da questão da questão dos carismas, né? Que os carismas, o dela é mariano e o meu é
de Cristo Rei. Então, não quer dizer que o meu Cristo Rei não tenha Nossa Senhora e não quer dizer que o dela, Maria, não tenha Cristo Rei, né? Os dois estão ligados, né? Então, a minha primeira experiência pode ser Cristo Rei, mas a minha primeira experiência foi com Nossa Senhora, foi com Maria Santíssima. Foi até um pouco semelhante à de Santa Terezinha, que eu foi... tô vendo que tem uma medalhinha aqui de Santa Terezinha. Sim, eu sou devota de Santa Terezinha. E foi... eu tinha 7 anos de idade, eu era uma criancinha, e eu morava na casa da minha avó, né? Eu sempre morei com ela, assim. Aí eu tava sozinha na sala, onde tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E com isso, eu tava brincando, né? Criancinha, normal. Aí, minha avó tava lá dentro da cozinha. Aí, em um momento, eu comecei a olhar para a imagem de Nossa Senhora, olhando fixamente para ela. Tudo ali na sala não me chamava a atenção, só Nossa Senhora. Então, em um momento, eu vi ela olhando para mim e sorrindo para mim. Então, foi a primeira experiência que eu tive com Nossa Senhora, onde ela sorriu para mim. E Santa Terezinha foi da mesma forma, que a imagem sorriu para ela, onde ela estava em um momento que ela entrou em depressão, né? Quase no momento de depressão. E Nossa Senhora sorriu para ela, a imagem de Nossa Senhora sorriu para ela. Então, é nesse momento que eu tenho no meu coração que essa experiência com Nossa Senhora tem, até hoje, tá no meu coração, né? Que eu sou muito ligada a Nossa Senhora, minha mãe também era, minha avó é demais. Sim. E foi tudo questão de tempo, né? Eu tive a experiência com 7 anos, só que ali não era o momento ainda, né? Do meu caminhar, né? Era o início, né? Isso, mas era ainda o início não tinha de tudo. Um senso crítico. Exatamente. Então, a partir do momento do carnaval, né? Onde iniciou tudo, Nossa, onde eu percebi que ali não é o meu lugar, eu ainda estava fechando meus ouvidos, querendo fechar meus ouvidos, mesmo sabendo que ali não era o meu lugar, eu ainda estava descobrindo onde era o meu lugar, né? Então, eu estava meio que tapando meus ouvidos com o chamado de Nosso Senhor. Por isso que eu digo que iniciou em 2020, né? O meu após o carnaval. E eu fui entrar na comunidade em 2022, no finalzinho de 2022. Aí, onde eu entrei através do convite da minha avó, no grupo de jovens arcanjos, que hoje eu coordeno junto com os meninos. E a partir desse convite, ela foi também me chamando para entrar no caminho, né? O caminho onde a gente chama, que é o vocacional, né? A gente chama de caminho, que é o ingresso para você receber o sacramental, né? Então, eu entrei no finalzinho de 2022 no caminho e a partir daí eu fui tendo minhas experiências, né? Participei de seminário de vida, entrei me engajei mais na igreja, né? Sempre fui da igreja, só que eu nunca fui tão engajada como nesse ano, né? Aí entrei na Pastoral da Comunicação, que é a PASCOM, até hoje eu estou na liturgia e fui me engajando, né? Cada vez mais. Entrei no Ministério de Artes da Cristo Rei como coordenadora, junto com o Josiel. Aí também fui coordenadora do Grupo Arcanjos e em 2023, graças a Deus, recebi meu primeiro sacramental, que foi a cruz do pré-postulante. Aí, em 2024, eu recebi o postulantado, que é o que eu estou agora. O que você está agora, né? Mas essa medalhinha de Santa Terezinha é específica sua, não é? É minha. Acho que a do dia não tem, né? Tu não tem? Não uso. A gente tem essa escolha, né? Pode até utilizar uma medalhinha do seu santo de devoção. Como eu também sou devota de Nossa Senhora Porta do Céu, que eu tenho até ela aqui atrás. Tem Santa Terezinha aqui atrás. E porque tá preso no... Bem tá aqui. Certo, tô vendo. Pessoal, assim, uma pra gente também não se delongar tanto, pra ser mais sucinto. Vocês já viram, assim, pessoas acham que quem entra dentro da igreja jamais vai ter decepção nenhuma. Tanto quando alguém se decepciona, a pessoa diz, aí, ó, o que adianta, né? Tá dentro da igreja e isso tudo aconteceu. Como é que explica essa questão de que mesmo a gente estando dentro da igreja, mesmo fazendo tudo direitinho, ainda assim podem acontecer coisas não tão agradáveis? E se não precisa dizer não, já aconteceu algum momento com vocês de se decepcionarem? Você diz com
Como com a situação, com a pessoa, com a situação? Demais, só que... Demais, foi uma... Demais, só que tem eu levo muito essa frase na minha vida, né? Que acho que foi o Emanuel que me falou pela primeira vez essa frase. E eu levo pra minha vida, que é carregue a sua cruz de cada dia. Então, nosso Senhor, que é nosso Senhor, carregou a cruz, por que que eu não posso carregar? E eu sei que tudo que vem na nossa vida, como eu falei no início, né? Nada vem por acaso. Então, nosso Senhor não ia me dar uma cruz que eu não possa carregar, porque Ele me fez capaz, né, de suportar a minha cruz. Cada um tem a sua cruz, como seu chamado é um único chamado, é pessoal. Então, a sua cruz também é pessoal, né? Então... Achei interessante você dizer demais, que exatamente, já tira exatamente a ilusão de que vai ser tudo um mar de rosas, né? Não será. É como dizem, né, que o caminho do Senhor não é largo, ele é estreito. Ele é estreito. E da mesma forma que a gente se chateia, né, com outras pessoas no convívio, na vida comunitária, outras pessoas também se chateiam. E aí a mamãe vai assistir, esse programa. Da Duda, tem que assistir a família todinha. E, viu, mamãe? Eu sou da igreja, mas eu também erro. Eu também erro, né, porque Duda? todo Ótimo. dia, gente, todo dia, quando não pode dar uma escapadinha aqui. Que adianta tá na igreja, não sei o quê. As pessoas julgam e começam dentro de casa. Mãe da Duda, realmente, ela continua sendo uma jovem, não tem como. Pessoal, a Duda falou sobre a pulseira, não foi? A cadeia. Cadeia. Como é que chama? Cadeia. Não sei se vocês viram uma digital influencer que foi com uma pro jogo do Flamengo, e quando o Flamengo começou a perder, ela jogou no chão e escachou, e tava exatamente a pessoa perguntando: isso daí não é um berloque como... Jesus. Não é, eu vou falar aqui de uma coisa que eu vou ser até cancelada, mas é aquela coisa ridícula, se vocês estiverem tudo bem, não tem problema, a opinião é minha, dos labubus. Ali não é um labubu, né? Aquilo né? Ela levou e às vezes, gente, eu até brinco, eu digo: nossa senhora, com tanta coisa pra fazer, vai se preocupar. O jogo do Flamengo, eu desceria e dizia: mulher, se toque, né? E aí ela jogou e foi, né? Tiveram vários comentários bastante ruins, porque tirou, né? Ela filmou lá no estádio. Então, assim, e todo local tem gente que aquela questão de nonsense, né? Não tem, você não sabe onde é que fica coragem o tem, senso. Falta senso. Coragem tem, falta senso. Mas agora, pra gente finalizar, foi muito bom conversar com vocês, muito bom conhecê-las, amei. Espero que a gente ainda tenha muitos encontros, não só lá no Kipá, né? E aí é exatamente isso, pra gente ter novos encontros, convidem. Qual é o dia que vocês convidariam pessoas para irem lá no carisma de vocês? Qual é um dia que seja significativo e aí explicando bem sucinto por quê que esse dia seria o ideal para quem nunca foi conhecer? Pronto, na minha comunidade, assim, a gente está aberto todos os dias, vamos dizer assim, de segunda até sábado. Segunda, a gente inicia a semana com a celebração da palavra, né? Que a gente sempre faz esse momento de celebração, onde a gente Qual o horário? 7 horas. Qual o horário? A partir das 7 horas. 7 da manhã? Da noite. Ah. Isso. Aí, terça-feira tem o dia de cura e libertação, onde é o maior grupo da minha comunidade, né? Onde eu também, desde pequenininha, estou lá no meio. A partir das 7 horas, o grupo de cura e libertação. Dia quarta-feira tem a célula do Imaculado Coração de Maria, também às 7 horas. A maioria dos grupos inicia às 7 horas. Aí, quinta-feira tem o Anuncia-me, né? Que é um grupo de estudo bíblico, onde a gente se senta para estudar a Bíblia, né? Conhecer mais sobre a Bíblia. E a partir das 7 horas também. Quem é que comanda? É uma pessoa diferente? Pronto, os membros, cada membro tem as suas coordenações, tem os seus núcleos, né? No meu caso, é o dia de sábado, que é o grupo Arcanjos, que é o grupo de jovens da comunidade, que faz parte de um projeto que a gente tem, né? Que é o PJCR, o Grupo Juventude Cristo Rei, e eu faço parte desse núcleo, né?
E dia de sábado a gente está lá junto com os jovens. Inclusive hoje tem, a partir das 7 horas. E é isso. E o estudo bíblico, quem comanda o estudo bíblico? Dia de quinta tem os 2 coordenadores, que é a Priscila e o Juan Pablo. Que os 2 estão lá dia de quinta-feira coordenando o grupo. Que é onde a gente às vezes tem formações, ensinamento de oração, tem louvor, né? Tem onde a gente até traz convidados de fora também para dar essas pregações, dar essas formações, para enriquecer mais ainda, né, nosso conhecimento e evangelizar mais e mais. E dia de sexta-feira também tem o dia D de adoração, que é onde o Santíssimo fica o dia todo exposto lá na comunidade, no SEM. Qual é o dia? Sexta-feira. Sexta-feira, Dia né? D de adoração. O Santíssimo está exposto na igreja na quinta, no SEM, na comunidade quinta, e no Rei. SEM a sexta. Isso, muito bem. Okay. E lá na comunidade mariana? Não tão diferente, né? Todos os dias da semana a gente também tá de portas abertas. Na segunda-feira a gente inicia com um grupo de jovens, né? Que tem aí aproximadamente mais de 20 jovens que vão fielmente toda segunda-feira. E inicia a partir das 7h30, porém, contudo, entretanto, todavia, tem também a celebração da palavra, né? Que começa às 6 horas, né? No horário que seria a missa, no decorrer da semana. A gente faz a celebração lá na comunidade. Isso na segunda-feira, para acolher os jovens, adultos, quem quiser participar. Na terça-feira a gente tem um grupo de crescimento, que é os vigilantes, né? Que tem aí como coordenação, se eu não me engano, a Devânia e a Rafinha, que é um grupo que que acontece formação, oração, adoração, né? Então é um grupo misto, porém fechado, né? Fechado, como é que eu digo fechado? Porque eles focam em um módulo para conhecer de forma mais direta, né, a pessoa de Jesus. Isso na terça-feira. Na quarta-feira tem o grupo dos consagrados e tem catequese também na casa. O grupo dos consagrados é todos os que usam essa medalha e a cruz, né? Que a cruz é o do escravo. Enfim, todos os consagrados que usam sinal se reúnem na quarta-feira para ter ali o momento deles de formação, né? Todos os consagrados são formados tanto comunitariamente como pessoalmente, né? Pessoalmente que eu digo individualmente, né? Cada um tem seu formador, para ser ali aquelas pessoas que ensinam aos moldes do carisma Porta do Céu, aos moldes do Evangelho, a viver uma vida consagrada mesmo, né? Na quinta-feira a gente tem o grupo das crianças, que é o coração, assim, né, da comunidade, que reúne, por incrível que pareça, mais de 50 crianças naquela comunidade, que eles são as coisas mais lindas. Inclusive, quem quiser ir visitar, vá dia de quinta-feira, que você vai ver como é lindo, 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 lindo de apaixonar. Grupo das crianças a partir de 7h30. Todos os grupos começam a partir de 7h30, né? Porque todo dia a gente participa da missa, né? Todo mundo tem que ser ali eucaristizado, todo mundo vivendo a missa. E na sexta-feira tem o grupo Noite da Graça, né? Que é um grupo aberto, né, para quem quiser participar, quem quiser ir. É como se fosse o da terça-feira, né? Entendi. Só que o nosso acontece na sexta. Nesse grupo também faço parte da coordenação, juntamente com a Mariana, Luiz Davi, tem outras pessoas do núcleo também. E no sábado e no domingo, no sábado a gente, meio-dia, todos os consagrados e vocacionados, pessoas da obra, se reúnem para fazer um momento de adoração, né? Uma adoração comunitária, que a gente chama de louvor comunitário, que acontece no sábado, é aberto também para quem quiser visitar, né? Quem quiser participar, quem quiser fazer seu momento de adoração. Todo sábado a gente se reúne ao meio-dia na comunidade para fazer esse momento de louvor. Duda, você falou que de 15 em 15 dias tem a Vigília do Rosário. De que horas a que horas? A Vigília do Rosário também acontece na sexta-feira. Começa 8 horas da noite e vai até às 5 da manhã do sábado. Só que é de 15 em 15 dias, né? De 15 em 15 dias é que a gente se reúne de 8 da noite até às 5 da manhã. Só que você não fica a noite toda, né? Você vai mudando de uma em uma hora, vai mudando as pessoas que vão para rezar o Rosário. Entendi. E na sexta-feira, que não tem a Vigília do Rosário, tem a adoração de 8 da noite até a meia-noite. Perfeito.
Meninas, com certeza a família de vocês deve ter muito orgulho, né, de tê-las, né, como pessoas participantes que levam a palavra de Deus, que ao invés de estarem, né, aí fazendo aquelas besteiras que eu já fui jovem, sei como é que é, aquelas besteiras que jovens fazem, que lá na frente serve para se arrepender pro resto da vida. E eu imagino quanto de orgulho. Eu como mãe de um rapaz também de 18 anos, eu me sinto assim totalmente contemplada e feliz de conhecer duas jovens lindíssimas, do coração tão lindo. Foi assim uma grande honra tê-las aqui. E eu perguntei porque com certeza irei um dia conhecer. Espero que a Isadora esteja lá no dia que Estarei. eu for. E você tá todos os dias? Todos os dias. Eu moro bem do lado da comunidade, né? Então praticamente eu tô ali sempre, né, indo e voltando, mas irei e também irei lá, com certeza. Viu, Duda? Quero ir exatamente para endossar esse programa aqui de hoje, tá bom? Então, Paula, muito obrigada, né? Uma alegria imensa ter participado desse quadro, desse programa. É um programa que eu admiro muito, de forma particular. Gosto muito, né? Tirar ali um tempinho para assistir de vez em quando. Lhe admiro demais também como pessoa, né? Obrigado pelo convite. Conte comigo, conte com as minhas orações e que você possa viver a verdadeira. Que você possa ser tocada também, né? Um dia assim, pela profunda experiência com o amor de Deus, porque Ele tem muito a fazer na sua vida. Vou chorar mesmo. De verdade. Bom, muito obrigada. Sou eu que agradeço. A gente fica por aqui com a apresentadora. É muito emocionada com as palavras da Duda. E nos encontramos daqui a pouco. Tem o Olho no Olho depois dos comerciais. Até já. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva, mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui,
você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos, o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias. A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar, ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter Ipunet Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na Ipunet você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a Ipunet você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. Ipunet Telecom, aqui é tudo de bom. E agora vamos ao nosso quadro Olho no Olho. E eu gostaria de falar hoje sobre um caso que aconteceu essa semana, no qual uma mulher, né, ela foi no podcast, ela é nutricionista, ela é uma mulher extremamente bem-sucedida, né, chamada Lara Nesteruk, e ela falou que ela ganhou muito dinheiro, né, ela ganhou muito dinheiro licitamente, trabalhando, tá? Ela realizou outras atividades, fora ser nutricionista, mas ela levou grande conteúdo para as redes sociais. E no podcast, ela estava dizendo que ela acabou dando errado, porque uma das coisas que ela pleiteou a vida dela foi ter um bom casamento, foi ter escolhido bem o pai dos filhos dela. E ela teve um casamento frustrado com agressão física, onde o ex-marido dela a roubou financeiramente, né?
a saqueou financeiramente, a deixou numa situação ruim e ela só conseguiu vencer porque ela era realmente próspera financeiramente. E aí, então o que acontece? Essa moça está sendo completamente rechaçada pelas feministas por essa fala, na qual ela diz que a coisa mais importante que ela deveria ter sido ensinada seria a escolha de seu marido e do pai de seus filhos. Mas como ela foi bem sucedida na parte profissional, as feministas caíram em cima, que é isso que acontece com o feminismo, não só de hoje em dia, mas como o feminismo de sempre. O feminismo serve, sabe para quê? Para feminir, para pessoas, para mulheres que balançam e batam as palmas, que as feministas decidem. Se eu quiser ser uma mulher feminina, se eu quiser ser uma mulher dona de casa, bem-sucedida familiarmente e cuidar dos meus filhos, eu não sou uma feminista de respeito. E pelo que eu acho, né, como mulher, e aí eu tenho lugar de fala, para mim o feminismo servia para defender a mulher no local que ela pudesse estar, mas não. A moça está sendo rechaçada, cancelada por essa fala, por defender a família, por defender o lado mais pessoal do que profissional. E aí vem várias pessoas e dizem várias coisas e falam muito mal da moça e ela é extremamente agredida, ela é extremamente rechaçada. E aí eu pergunto a vocês, esse feminismo lhe representa? Esse feminismo que é seletivo lhe representa? Porque a mim não representa. Porque quando eu precisei, inclusive recente, na qual eu tomei a decisão de não mais trabalhar no município que eu trabalho, foram mulheres que não foram capazes de me apoiar. Foram mulheres que também foram capazes de me rechaçar pelas escolhas que elas achavam que não eram justas. Então, no olho de hoje é para perguntar, é esse feminismo seletivo que a gente quer? Para mim, este tipo de feminismo não representa, e esse foi o nosso olho no olho desta segunda-feira. Pronto, pessoal. Então hoje eu gostaria de agradecer por mais uma segunda-feira de audiência, com vocês presentes aqui comigo, com mais uma entrevista também gostosa de se fazer, fantástica de conversar. Mais uma segunda-feira que foi transcendente, né? Conversar verdadeiramente, onde o local a gente transforma, onde você se sinta tão bem que se sinta em casa, porque aqui a casa é sua. E juntos, apenas, né, conteúdo para toda a família é aqui na TVB. Um grande abraço, até segunda-feira que vem, aguardo todos vocês. A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipoense, educação que acolhe e transforma.